assim, ó, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui o que eu entendo que Pedro, de alguma forma que ele conseguiu entender, que precisamos entender também, é que um servo de Deus, uma igreja de Deus, ela não pode se mover sem o comando de Cristo. Aqui ele diz, manda-me contigo. Aqui ele está dizendo, pedindo a autoridade do Pai, a autoridade do Senhor Jesus para poder ir. Aqui a palavra de Deus nos ensina, nós não podemos sair de onde Deus nos colocou. Aqui nós devemos perseverar naquilo que Deus falou conosco. A palavra de Deus nos mostra que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele queria partir para pregar por outras terras, mas Deus impede. E o pastor até pregou isso há pouco tempo, ele passa 15 dias lá, só esperando o Senhor falar para onde ele queria. O Espírito Santo impedindo aqueles homens de pregar a palavra, porque Deus queria que ele pregasse a palavra em outro lugar. Naquele momento Paulo não estava sendo dirigido, mas Paulo teve a sabedoria de não, vou esperar, ver o que Deus quer falar. Eu quero te dizer que essa obra, ela ouve a palavra de Deus, ela ouve, nós entendemos isso como igreja. Se estamos aqui, foi por um chamado de Deus, não foi por empolgação, como veremos aqui o que Pedro vai fazer por empolgação. Deixa eu ir ter contigo. Nós vemos aqui que é um pouco de empolgação. Nós estamos aqui por entender e por ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos dirige, o Espírito Santo que nos dirige. Se estamos aqui é porque Deus nos trouxe aqui. E se amanhã Deus quiser, amanhã Ele nos leva para outro lugar. Mas queremos fazer a vontade do Pai. Independente de quem agrade. Independente de quem agrade. Independente do que aconteça, eu vou fazer a vontade de Deus. A igreja do Senhor tem que estar disposta a fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. É para que você entenda que a igreja de Deus não se move por ela mesma. Ela se move pelo Espírito Santo de Deus. E se estamos aqui é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui para pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus que liberta. E é a palavra de Deus que eu confio que vai libertar e vai tirar muitos. Vai libertar muitas vidas. E eu sei que já tem movido e tem tocado nos corações. Eu sei que essa palavra, esse Evangelho tem trazido as pessoas estão compreendendo. Estão compreendendo que é a palavra de Deus e quer viver para Cristo. Podem até não vir como o jovem rico. O jovem rico perguntou o que é necessário para me entrar no reino de Deus. O que é necessário para me ir a ti, Senhor? Ter contigo. E o Senhor diz, vende tudo. Abandona tudo. Vende o que tu tens, os teus bens. E compartilha com os pobres. O que Deus está falando, o que Jesus está falando para ele ali, ele não está condenando a riqueza. Ele está condenando o coração. O coração daquele jovem estava no dinheiro, estava nas riquezas. E o que Cristo está falando ali para aquele jovem ali, ó, o teu coração tem que estar em mim. O teu coração tem que estar em mim. E é isso que Deus está falando, isso que Jesus está fazendo. A diferença é que aquele jovem, ele vai embora, ele não aceita. Ele entende o que é necessário para fazer. Talvez aqui você já entenda o que é necessário para fazer. Você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Você não tem que barganhar com Deus. Primeiro, Deus é Deus, você é criação. Você não tem poder para barganhar com Deus. Deus é Criador. Deus é o Todo-Poderoso, digno de todo louvor. Ele é Salvador. Ele salva, Ele transforma a vida, Ele muda a vida. Porque Ele muda a vida, isso é uma verdade, porque Ele mudou a minha e transformou a minha. E ainda vai mudar mais, ainda vai transformar mais. Eu não estou dizendo que a igreja do Senhor não tem defeitos, não tem falhas. Mas que o Espírito Santo, a todo momento, ele vai fazer essa transformação. E a palavra de Deus diz, de glória em glória, ele vai transformando. Ele vai mudando a nossa vida. Mas que você entregue a sua vida, que você entenda. Eu quero viver para Cristo. Eu tenho que entregar tudo para Cristo. Eu tenho que entregar minha vida. Eu tenho que estar disposto a entregar tudo. Mas foi o que Pedro aqui nesse momento ele não entendeu.
A palavra de Deus diz que Pedro, ele olha para o vento forte, ele olha para as circunstâncias. Talvez você esteja olhando para o vento forte, para as dificuldades, para o que está acontecendo, pelo momento, talvez o momento de treva, talvez o momento de vale que você está atravessando. Talvez você está dizendo assim, ó, Senhor, eu não vou sair dessa situação. Senhor, eu não vejo luz. Mas o Senhor aqui, por meio dessa palavra, ele está dizendo, tem luz sim. Tem luz sim. A palavra de Deus diz que Pedro chamou, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E isso devia ser o grito da igreja do Senhor. Salva-me, Deus. Salva-me, Senhor. E o que me chama a atenção é a palavra prontamente. Jesus estava pronto. Ele estava pronto a estender o braço. Ele estava, a palavra de Deus diz em Isaías 59, versículo 1, de que eis que minha mão não está encolhida, se não me engano é encolhida, não está encolhida, para que eu não possa salvar. A palavra de Deus diz isso. A minha mão não está mirrada, encolhida, para que eu não possa salvar. A todo momento eu estou querendo salvar, eu estou pronto a salvar. Só que eu preciso de que você diga, salva-me, Senhor. Salva-me dessa geração. Salva-me desse mundo. Eu gosto de falar isso porque quando eu estava no mundo, existia um testemunho dentro de mim, que eu não entregava nada para Deus, que para me viver para Deus, eu tinha que fazer muito mais. Existia esse testemunho dentro de mim. Eu sabia que eu estava me enganando, e eu dizia que eu tinha Deus, mas não vivia para Deus. Talvez eu era uma multidão. E o que o Senhor está te chamando aqui, ó, é a ser discípulo. O Senhor hoje, Ele quer te chamar a ser discípulo, e mais do que discípulo, Ele quer te chamar para ser aqueles discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, os mais próximos do Senhor. E com essa palavra Ele tem te ensinado e tem dito para você, ei, Pedro aqui, por que Pedro, ele teme, ele olha para as circunstâncias e teme? Por que ele diz, se for você, Senhor, manda-me ir. Ele começa a ir, e o engraçado é que a palavra de Deus diz que ele começa a andar. Exatamente para dizer para você aqui, para nós, que era Jesus mesmo. Para dizer que, ó, se ele começou a andar, era Jesus que estava lá. Jesus olhando para, Pedro olhando para Jesus, isso nos traz lições, que a nossa vista, a nossa mente, o nosso coração tem que estar focado totalmente no Senhor. O nosso coração tem que estar totalmente inclinado para as coisas de Deus. Totalmente inclinado para trabalhar para Deus, para fazer para Deus, para levar o Evangelho, para louvar, interceder. E isso aqui mexe muito comigo. Isso aqui fala muito ao meu coração. Porque às vezes, na caminhada, isso aqui mostra uma caminhada. Pedro caminhando sobre as águas. Isso fala da tua caminhada como cristão. Às vezes, você vai se encontrar muitas vezes como Pedro, olhando para as circunstâncias. Muitas das vezes você vai se ver como Pedro, se abatendo com os problemas da vida, se abatendo com os problemas do ministério. E aqui Jesus nos diz, ei, grita, salva-me. A palavra de Deus diz assim, ó, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Se eu estiver submergido, se o meu ministério, se a minha vida estiver morrendo, Senhor, salva-me, Senhor.